Bom dia, turma. Hoje nós iremos estudar a chegada do ser humano à América, ou o povoamento da América. Vocês podem acompanhar no livro de vocês de História a partir da página 60. A gente vai entender nessa aula como foram os estudos sobre o povoamento da América, como os primeiros seres humanos chegaram aqui no continente que nós chamamos de América. O estudo sobre os modos de vida dessas primeiras comunidades humanas envolve a realização de muitas pesquisas por vários profissionais, que com base nesses estudos, eles vão elaborar teorias científicas. E a chegada da espécie humana ao continente americano é uma das questões que continua em debate entre os pesquisadores até hoje. Há diversas teorias sobre o povoamento da América e a cada descoberta arqueológica, essas teorias podem ser revistas, reelaboradas ou mesmo corrigidas e até abandonadas e se criar novas teorias. Nós vamos entender agora quais foram as teorias mais aceitas para a chegada desses seres humanos à América. Pensando-se nessa primeira teoria, que é a mais aceita, há cerca de 14 mil anos atrás, a paisagem era muito diferente, a temperatura muito mais baixa do que a atual, isso quer dizer que era uma temperatura muito mais fria. Grande parte da Europa, Ásia e América estavam cobertas por gelo e o nível do mar estava mais baixo. Então, essa teoria que é mais aceita é de que grupos vindos do continente asiático teriam atravessado o Estreito de Bering. O que seria esse Estreito de Bering? Como as temperaturas estavam muito mais baixas, como eu disse antes, se formaram placas de gelo e esses primeiros grupos humanos vieram para a América andando por essas placas de gelo porque o mar estava congelado. Por isso é chamado de Estreito de Bering. Então, esses povos asiáticos, eles teriam formado as primeiras comunidades americanas e se justifica pelas semelhanças entre as feições dos povos asiáticos e as dos povos indígenas na América. Porém, a análise de novos vestígios, como o fóssil de Luzia, eu até falei, quando nós nos encontramos ainda nas aulas presenciais, eu falei sobre Luzia a vocês. Então, com a análise desses novos vestígios, como também o fóssil de Luzia, os estudos genéticos começaram a mostrar que os primeiros ancestrais dos nativos americanos não têm apenas uma origem. Talvez eles seriam povos de vários lugares diferentes que chegaram aqui. Assim, passou-se a acreditar que havia outras ondas migratórias compostas de grupos com traços físicos semelhantes ao dos aborígenes australianos e ao dos africanos. Com base nessas descobertas, surgiram também outras teorias sobre as rotas desses grupos, porque se tinham grupos de outros lugares, então eles tinham rotas diferentes. Então, há uma teoria também que eles podem ter vindo por mar aberto em pequenas embarcações, pelo Oceano Pacífico até a América do Sul. O crânio de Luzia, encontrado em Lagoa Santa, Minas Gerais, é um importante vestígio de como teria ocorrido o povoamento do continente americano. Aqui nós temos a imagem, vocês podem ver as imagens de como foi encontrado o crânio, como ele foi sendo montado. Pesquisadores de uma universidade inglesa fizeram a reconstituição da cabeça de Luzia. Vocês percebem que aqui é o crânio, como ele foi encontrado, depois a imagem, como ele foi sendo reconstruído, e aqui totalmente reconstruído. Só para lembrar vocês, esse crânio de Luzia se encontra no museu, no Rio de Janeiro, aquele museu que sofreu um incêndio, e graças a Deus depois Luzia foi encontrada numa caixa de ferro e não se perdeu. Entre várias coisas vários objetos que foram perdidos nesse incêndio, Luzia se encontra ainda está lá para lembrar da nossa história. Então, como eu estava falando, pesquisadores de uma universidade inglesa fizeram a reconstrução da cabeça de Luzia. E a reconstrução mostrou feições que lembram as de povos originários da Austrália, chamados hoje de aborígenes, como eu falei, e de povos originários do continente africano. Lábios grossos, nariz largo. Portanto,
Luzia tinha traços bem diferentes das feições dos indígenas encontrados no continente americano no século XV. Então, a partir de Luzia, muda toda a ideia do povoamento da América. Luzia vem, a encontrada do crânio de Luzia fez com que mudasse a teoria, a ideia da teoria do povoamento da América que existia antes, que dizia que apenas, como é a teoria mais aceita, que eles tinham vindo, que os povos que hoje habitam na América, eles têm uma... Então, a partir da descoberta do fóssil de Luzia, concluiu-se que Luzia não teria parentesco com os ancestrais das populações nativas brasileiras, que eram os que teriam vindo, os indígenas que teriam... A partir da descoberta do fóssil de Luzia, concluiu-se que Luzia não teria parentes com os ancestrais das populações nativas brasileiras, e daí surgem novas teorias sobre o povoamento da América, com a vinda de diferentes fluxos populacionais de diversas origens em épocas distintas. Essa imagem é para vocês compreenderem o que seria o Estreito de Bering. Aqui seria, essa partezinha aqui circulada, é onde tem o mar, e esse mar teria se congelado e as pessoas, os grupos humanos, passaram por essa partezinha aqui, que naquela época, com baixas temperaturas, tinha plataformas de gelo, e essa travessia foi feita a pé, de acordo com a teoria do Estreito de Bering. Aqui, gente, esse mapa vocês também têm um bem parecido no livro de vocês, na página 61, e ele mostra como poderia ter sido a vinda dos povos da Oceania e da Polinésia. Eles teriam navegado pelo Oceano Pacífico e chegado até onde hoje nós chamamos de América, o continente que nós vivemos na subdivisão da América, que é a América do Sul, e eles teriam vindo para a América em pequenas embarcações. Não há uma certeza, são apenas teorias de que eles podem ter vindo há mais de 5, 10 mil anos atrás por esse caminho aqui. Aqui eu fiz uma tabela para vocês entenderem um pouquinho. Quando os seres humanos chegaram à América? Há cerca de 14 mil anos atrás. Como migraram para o continente? Há duas hipóteses: a pé pelo Estreito de Bering ou utilizando canoas pela costa do Oceano Pacífico, como eu disse, em pequenas embarcações. Qual era a população de origem? Não mongólica até 14 mil anos atrás e mongólica a partir de 11 mil anos atrás. Como eles viviam? Essas populações, como nós até estudamos antes, como viviam os homens pré-históricos, eles viviam da caça de animais e coleta de alimentos. Aqui eu trouxe algumas pesquisas mais recentes sobre essas primeiras populações do Brasil. As primeiras populações do Brasil têm origem mongólica e não mongólica. Os indígenas de origem não mongol desapareceram com o passar dos séculos. Aqui nós temos um indígena da etnia Cuicuro, é um indígena brasileiro. Aqui já tem um homem de uma etnia mongol na Rússia. Olhando para essas imagens, eu quero que vocês pensem um pouco na casa de vocês. Quais traços em comum podemos citar nesses dois homens? Olhando para eles, o que vocês percebem que tem mais em comum? Depois, nas atividades, a gente vai falar sobre isso. Os profissionais, gente, que buscam os vestígios do nosso passado, desde o início do ano, eu já venho falando com vocês quem são esses profissionais, a função deles. Então, historiadores, arqueólogos, paleontólogos, geólogos, geneticistas, etnólogos, todos eles buscam vestígios e estudam os vestígios do passado para que a gente possa entender a história. É a partir do trabalho dessas pessoas que a gente conhece e se certifica se a história é verdadeira ou não. Os vestígios são geralmente encontrados em sítios arqueológicos. Sítios arqueológicos, gente, são lugares onde são encontrados vestígios do passado, e esses lugares são chamados de sítios. Nós temos alguns no Brasil e eu vou mostrar para vocês. Esses sítios, os objetos, os vestígios podem ser fósseis, urnas funerárias. Urna funerária é locais onde as pessoas eram enterradas. Ferramentas de pedra, objetos de cerâmica, pinturas rupestres, tudo isso nós já estudamos logo no início da primeira unidade nas nossas aulas presenciais. Aqui tem
urna marajoara encontrada na ilha de Marajó, no Pará, em 1913. O povo de Lagoa Santa aqui no Brasil, gente, eram povos nômades, andavam em grupo de aproximadamente 25 pessoas, moravam em palhoças ou dormiam em cavernas, não tinham domínio da agricultura. Se eles não tinham domínio da agricultura, eles eram... Lembra aí qual era o período? Eles viviam em que período? Paleolítico ou neolítico? Eles viviam no período paleolítico, porque antes de encontrar a agricultura, eles não viviam em sociedade, né? Isso antes de conhecer, de dominar a agricultura, eles não viviam em sociedades, então eles viviam, o povo de Lagoa Santa eram povos nômades e eram do período paleolítico, viviam da caça e da coleta. Existia divisão sexual do trabalho, então homens e mulheres já tinham divisão, já eram divididos no trabalho de acordo com o sexo. A Serra da Capivara é aqui próximo da gente, né, no Nordeste, situa-se no Piauí. Estima-se que a região foi habitada há cerca de 50 mil anos. Viviam em pequenos grupos também, em lugares perto de fontes de água. Fabricavam ferramentas de pedra e praticavam a caça e a coleta, ou seja, caçavam animais e coletavam verduras. Eles eram verduras, frutas. Eles eram caçadores e coletores, tinham o hábito de pintar nas paredes aspectos da vida cotidiana. Cerca de 3.500 anos atrás, dominaram a agricultura e a fabricação de objetos de cerâmica. Na Serra da Capivara, tem várias imagens de como eles pintavam nas paredes, várias pinturas rupestres de como eles viviam. Entraram em contato com os colonizadores europeus no século XVI. Aí tem uma imagem da Serra da Capivara. Há também os construtores de sambaquis. Os sambaquis eles são formados pelo acúmulo de conchas de moluscos, restos de comidas, ossos de animais. Os sambaquieiros construíam suas casas, enterravam os mortos nessas elevações, é o que vocês estão vendo aqui, ó, aqui que eles viviam. Quanto maior o sambaqui, maior o prestígio do grupo. Aqui é um sambaqui do Camacho, lá em Santa Catarina, o maior do mundo, com 120 mil metros quadrados de área. Então, há cerca de 12 mil anos, os seres humanos já habitavam a Amazônia. De acordo com os vestígios analisados, os primeiros seres humanos que chegaram à América encontraram um continente muito diferente do que esse que vivemos hoje. Por exemplo, há cerca de 10 mil anos, a atual região amazônica apresentava poucas áreas de floresta e era ocupada por vegetação rasteira e árvores pequenas. Por isso que se tornava um ambiente favorável para a existência de grandes mamíferos. Há 10 mil anos atrás, existiam mamíferos enormes que eram chamados de megafauna. Em algumas pinturas rupestres é possível identificar registros desses animais sendo caçados por grupos humanos. O frio deixou de ser um fator que forçava as migrações constantes em busca de territórios mais quentes. Então, quando a temperatura dessa região começa a subir, as pessoas não precisam mudar tanto de lugar para sobreviver, e então a vida humana aumentou. As chances da vida humana de sobrevivência aumentou muito mais. Então, a população humana também cresceu, e em grupos maiores passou a ser muito mais fácil caçar esses grandes animais, e talvez seja por isso que tenha chegado à extinção dessa megafauna. Hoje nós não encontramos mais, mas já foi encontrado muitos esqueletos desses animais enormes que viveram há 10, 12, 15 mil anos atrás, que é isso que nos diz que realmente, ou que talvez eles possam ter existido mesmo. Então, as transformações do ambiente também favoreceram o aumento das populações americanas e o povoamento do continente, originando os antigos povos indígenas desse território. Entre 1000 anos antes de Cristo e 1000 anos depois de Cristo, desenvolveu-se a produção artesanal e surgiu uma organização social hierárquica. Essa foi a aula para vocês entenderem um pouquinho de como teria sido a chegada do primeiro ser humano à América. Até a próxima aula.